Olá novamente. Vamos agora dar sequência à nossa aula sobre a competência 2. Lembrando, tá, gente? Isso aqui é um paliativo, certo? Ana, então essas aulas não vão adiantar, pelo amor de Deus, né? É óbvio que vão adiantar e muito. Só que a gente vai retomar ainda ao longo do ano muitos eventos em relação a essa segunda competência. A gente vai conhecer grandes personalidades de perto, de vários universos culturais, né? Científicos, enfim, para a gente poder ter o que colocar na hora de produzir o nosso texto, certo? Então, isso aqui é só um começo, tá certo? Não esqueçam disso. Então, vamos começar agora falando um pouco sobre o que é o repertório sociocultural. Mas antes, eu preciso só relembrar a vocês aí rapidinho o que é que a C2 faz de fato, né? Como vocês sabem, o Enem exige que o candidato, que a candidata, aborde o tema de forma ampla, sem se limitar apenas à sua visão individual, às suas vivências pessoais. Aí você pode se perguntar, mas isso significa o quê? Que as minhas vivências não importam? Que aquilo que eu tenho carregado comigo, nas minhas opiniões, na minha individualidade, não conta para eu produzir o meu texto dissertativo argumentativo? Não faz diferença? Olha, claro que faz diferença, né? Não significa o fato de o Enem exigir que você não se limite às suas vivências pessoais, não significa que elas não tenham importância. A grande questão é que você vai ter que aliar as suas vivências pessoais a outras que colaborem com a criação do seu ponto de vista e ajudem você a sustentar a sua tese, né? O seu ponto de vista, a sua opinião, porque é justamente isso que é o poder de criticidade, que vai trazer para o seu texto credibilidade, uma argumentação sólida, né? Justamente se baseando aí nessas diferentes áreas do conhecimento, tá? Então vamos lá, vamos adiante. Bom, a primeira coisa básica, né, já que a gente está falando em repertório sociocultural, é a gente falar um pouquinho sobre cultura, né? A sociedade, especificamente a brasileira, tem uma mania muito grande de se sentir cientista de tudo, né? Então, porque você entende um pouco sobre música, você já acha que você tem mais autoridade a falar sobre música do que uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando nessa área. Se você é um fã de cinema, se você entende muito de filmes, enfim, até de edição, às vezes, você acha que você já tem toda a capacidade, né, de falar melhor sobre cinema do que quem trabalha exatamente com essa área no seu dia a dia. A mesma coisa acontece em inúmeros outros conceitos, né? E um dos conceitos que às vezes é muito deturpado na sociedade é o conceito de cultura. Eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos do dicionário, certo? Do dicionário. A cultura, primeiro conceito básico, no caso atrelado aqui à agricultura, né? Horticultura e agronomia. A cultura como ação, processo, efeito de cultivar a terra. Lavra, cultivo. O segundo ponto básico de conceito, o conceito da cultura no âmbito da biologia, cultivo de célula ou tecido vivos em uma solução contendo nutrientes adequados e em condições propícias à sobrevivência. Terceiro conceito, criação de animais, de alguns animais. Vamos mais. Quarto conceito, cabedal de conhecimentos de uma pessoa ou grupo social, estudioso, possuir uma vasta cultura. Vejam, cabedal de conhecimentos de uma pessoa, de um grupo social. Na antropologia, o conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes que distinguem um grupo social de outro. A sexta conceituação, a forma ou etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e espirituais de um lugar ou período específico, enfim. E por último aqui, né, último conceito, complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins, né? Vejam, eu queria que vocês focassem no conceito de cultura que está especificamente ligado a essas quatro esferas aqui, tá? Eu quero que vocês enxerguem a cultura como um cabedal de conhecimentos de uma pessoa, de um grupo social, conjunto de padrões de comportamento, crenças, forma evolutiva das tradições, valor intelectual, complexo de atividades, padrão social. Gente, tudo isso pode ser
definido como cultura, né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido, ou até vocês mesmos, enfim, podem ter proferido uma frase como, isso aí não é cultura não, isso é uma cultura pobre, né? Isso é uma cultura rica, enfim. Na realidade, esse conceito de cultura, né, que as pessoas colocam na sociedade, é um conceito muito subjetivo. Você dizer que a cultura de alguém é mais rica, mais pobre que a sua, é uma questão do seu olhar, a sua opinião, né? Mas na realidade, se você for para os conceitos antropológicos, por exemplo, vocês vão ver que a cultura é um padrão de comportamento, né? Um conjunto de padrão de comportamento. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, é comum a poligamia, né? No Marrocos, por exemplo, o homem pode se casar com mais de uma esposa. Aqui no Brasil isso não é bem visto, por exemplo, né? Enfim, então as coisas vão mudando, né? De cultura para cultura, de nação para nação, de organização social para organização social, para a gente poder padronizar esses comportamentos. Então eu quero, a partir de agora, que todo mundo se enxergue como um ser de cultura, tá certo? Lembrando que a gente pode pensar que você é um ser de cultura porque você tem conhecimentos adquiridos ao longo de toda a sua etapa evolutiva de vida, desde o momento do seu nascimento até hoje, você estando no 2º ano do ensino médio, você tem os seus conhecimentos adquiridos. E esses conhecimentos que você adquiriu em vários âmbitos, tá? São conhecimentos que fazem parte da sua cultura. Você é um ser cultural, você tem os seus conhecimentos adquiridos e várias maneiras, né? Vários elementos aqui podem ser associados a essa vastidão cultural que você já carrega. Você adquire isso por meio de leituras de entretenimento. Ana, quero ler um gibi. Leia. Gibis são ótimos, né? Trazem histórias maravilhosas que você pode usar como repertório cultural produtivo, sim. Cinema, música, filosofia, sociologia, brincadeiras de infância. Ana, tu tá brincando, né? Eu posso usar uma brincadeira de infância na minha argumentação? Pode. Se isso for de maneira produtiva, se isso acontecer de forma produtiva, é óbvio que você pode usar. Leituras científicas, jogos de videogame, claro que tudo vai depender da proposta temática, né? Por favor, não pensem que eu estou colocando aqui todos esses âmbitos de repertório cultural e que todos eles vão se encaixar em todas as propostas temáticas que existirem. Não é isso. Eu estou mostrando para você, provando para você que você tem cultura sim, porque tudo isso aqui, né, faz parte da nossa vida. Vamos mais além, leituras de jornais, novelas, leituras sobre política, tudo isso faz a sua bagagem cultural aumentar. Uma música que você ouve, né, uma leitura de entretenimento que você faz, ver as notícias, né, que estão aí disponíveis para a gente em vários mecanismos, né, jornal impresso, jornal online, jornal audiovisual, que são os telejornais, enfim. Tem podcast também que você pode ouvir, né? Se você não está afim de ver a pessoa, porque nem sempre a gente está afim de ver a pessoa, né? Aí você vai lá e ouve, né? Você se informa de várias maneiras. Só não vai se informar quem não tiver afim, certo? Então tudo isso aí e tem mais, viu? Vejam ali, ó, reticências, cultura. Tem muito mais coisa que não cabe aqui para a gente poder analisar como elemento que predispõe pra gente, né? Traz uma predisposição de repertório sociocultural, tá certo? Então, tudo que você lê, tudo que você assistir, até as comidas que você gosta, típicas de sua ou de outras regiões, tudo isso e muito mais faz parte da sua cultura e do seu repertório sociocultural. Então, não admito que você venha com essa de, eu não vou conseguir atingir nota na competência 2 porque eu não tenho repertório. Todo mundo tem repertório sociocultural. E se o teu amigo, se a tua amiga está dizendo que teu repertório é ruim, você vai provar argumentativamente que não é. Certo? Não é só você jogar o repertório, é você articular as ideias que fazem parte desse repertório. Ana, eu posso usar Disney no meu texto? Meu Deus, eu estou adiantando um monte de coisa, mas é porque você sabe como eu sou, né? Eu sou assim mesmo. Eu vou falando, conecto, mas vamos lá. Posso usar Disney? Pode. Aquele filme que tu tá usando da Disney lá na tua produção, na tua formulação da tua argumentação, né, do fluir das tuas ideias, tá funcionando de maneira legitimada, produtiva? Se sim, ok, é o teu repertório, tá? Então o repertório é teu, basta tu saber como utilizá-lo, tá bom? Então vamos passar aqui. Como a gente já viu, né, o repertório sociocultural se configura como toda e qualquer
toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida pelo candidato. Porém, para que seja considerado produtivo, esse repertório precisa, de alguma forma, contribuir como argumento para a discussão proposta pelo participante em seu texto, tá? Então, como eu falei, não é só você jogar o seu repertório, é isso contribuir de maneira produtiva e não esqueçam, sempre apoiada em alguma esfera do conhecimento. Cultural, política, científica, não importa, mas tem que estar atrelado a alguma dessas áreas do conhecimento, tá? Lembrando que a área do conhecimento é tudo. Cultura envolve cinema, música, filme, novela, tudo, né? Política, vocês têm acesso aí a vários acontecimentos políticos no país por vários veículos de informação, né? Ciência, existem várias revistas, é porque às vezes a gente não tem o costume de ler, né? Mas é bom. Então tem várias revistas aí online, inclusive, que disponibilizam conhecimento científico, conteúdo científico, numa linguagem próxima da linguagem da gente, né? Uma linguagem de leitores médios que não são cientistas e precisam entender aquilo que está sendo passado, tá? Bom, os tipos de repertórios, né? Muita gente pergunta isso para mim, claro, como eu havia dito para vocês, a gente vai, em momentos posteriores, voltar a esses repertórios, a gente vai ouvir músicas da época da ditadura, a gente vai voltar lá na década de 40, na década de 30, a gente vai voltar até um século, se for necessário, para você conhecer filósofos, sociólogos antigos, né, que podem contribuir bastante para as nossas produções, né? E que tem, lógico, vocês sabem que tudo hoje é releitura, né? Tem uma relação atemporal muitas vezes, né? Então, isso aqui é só um paliativo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de repertórios, certo? Bom, um tipo de repertório que o pessoal gosta muito de usar são os dados comprobatórios, né? Dados estatísticos, fatos sobre o tema, provas concretas, tá? Exemplos relacionados a outras áreas do conhecimento, tá? Aquela introdução nota 1000 que a gente viu, lembram? Lá que fala do filme, do candidato de Fortaleza, é uma redação que traz uma outra área do conhecimento exemplificando, certo? E ele faz isso brilhantemente. Vamos ver mais. Argumento de autoridade, pronto, aqui entram as citações, né, de especialistas ou sobre o conteúdo do tema ou sobre aquilo que você está tentando entrelaçar a sua proposta temática, certo? Aqui está bem resumido só para a gente entender. E a lógica também é muito usada, causa e consequência, condicionamentos, senso comum. Cuidado que quando eu falo em senso comum, tá? Eu não estou falando que o seu texto vai poder se valer do senso comum, mas é porque tudo parte do senso comum. A partir do momento em que você pega o senso comum e consegue situar esse senso comum em alguma área do conhecimento, você conseguiu construir um bom argumento, certo? Bom, e aí onde Ana, que a gente pode encontrar essas provas concretas, esses exemplos, argumento de autoridade? Aqui tem alguns campos, né? Claro que não cabem todos, mas só para a gente entender, a gente pode se apegar ao campo artístico, músicas, campo midiático, a mídia em geral, campo histórico, dados históricos, contexto histórico, campo jornalístico, em jornais impressos, audiovisuais, online, campo publicitário, campo literário, gente, tem muita coisa. Romance, conto, crônica, poema, campo científico. Vejam, todos esses campos, né, e muitos outros servem de áreas de conhecimento para que você, com a sua criatividade, com a sua criticidade, amplie esses campos e utilize de forma relacionada a sua tese aos seus argumentos, né? Por favor, eu não estou aqui querendo passar a imagem de que produzir um texto dissertativo ou argumentativo é muito fácil, porque não é, certo? Mas tudo parte dessa estruturação. Para você produzir um texto bom para o Enem e para o SSA também, você tem que saber o que é que a banca exige, né? O que é que a banca quer que você produza? Então tem lá na cartilha do candidato, você tem acesso a tudo isso. Aqui eu estou tentando didatizar, né, para vocês, trazendo informações até muito mais focadas, né, em cada competência específica, mas vocês têm acesso a esse conhecimento de maneira mais facilitada também, né, não só por meio das minhas aulas. Entrem no G1, leiam as redações de nota 1000, vejam o que eles estão fazendo, o que é que está funcionando, tá?
Isso é, com certeza, a melhor forma, essa é a melhor forma de você atingir esse objetivo, tá bom? Então, vamos passar aqui. Ana, beleza, massa, ó, tá show. Massa, tranquilidade, entendi tudo o que você falou, mas eu não sei como montar o meu repertório no meu texto. Eu tenho conhecimento de filme, eu tenho conhecimento de música, eu leio muito, amo ler obras literárias recentes, antigas, amo ler poema, adoro cinema, amo ler sobre política, mas eu não sei como usar esse meu repertório na minha formulação, na relação com a minha tese, na relação com os meus argumentos. Vamos lá. É uma etapa, tá? Tanto que você tá comigo a partir de agora, né? Você tá comigo aqui no 2º ano, para que no ano que vem a gente repita tudo isso que a gente tá vendo agora, para que você consiga realmente ter essa estrutura nota 1000, tá bom? Claro que alguns já têm essa estrutura, ótimo, mas a gente não pode parar de produzir. Tem 2 produções, viu? Aí com vocês, façam. Tá? Eu tô só esperando chegar no meu e-mail. Então, vamos lá. Como montar no texto um repertório sociocultural produtivo? Tem uma palavra que você não pode esquecer de jeito nenhum, que é a palavra legitimado, que lembra legítimo, né? Legitimar. O que é um repertório sociocultural legitimado? É um repertório em que são utilizados experiências vividas por você, fatos, situações e informações que conseguem ser sustentados com respaldo em diferentes áreas do conhecimento. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Para você. Você pode falar em fatos históricos, períodos históricos reconhecidos. Por exemplo, quando eu falo em experiência vivida, a gente está recentemente vivendo uma experiência bem ruim, né? Que é essa quarentena. Enfim, todo mundo está se sacrificando um pouco, né? Muitas pessoas, inclusive, passam por várias dificuldades, porque não tem como parar, não tem como ficar em casa, porque precisam trabalhar, enfim. Isso é um fato histórico. Daqui a um tempo, as pessoas vão estudar a nossa situação e vão dizer, caramba, né, em 2020 apareceu um vírus, né, surgiu um vírus que muitos historiadores comparam com a peste, as pestes que aconteciam, né, em séculos passados, em décadas passadas. Né? Então isso é um fato histórico, é um período histórico reconhecido, é legitimado, isso está acontecendo e sim, pode servir de DOC. O que é um DOC? Domínio de outras áreas do conhecimento. Então vejam, essas experiências negativas ou positivas, enfim, que você vive ao longo da sua história e da história da humanidade, fazem parte de um repertório sociocultural legitimado. Vamos mais. Referência a nomes de autores, filósofos, poetas, referência a áreas do conhecimento e seus profissionais, sociologia, sociólogos, filosofia, filósofos. Ana, eu amo filosofia. Ótimo. Traz a filosofia para o teu texto, mas não se limita a ela, tá? Tu tem que pensar que tu vai usar a filosofia, mas a filosofia é uma área do conhecimento. Certo? Os textos nota 1000, em geral, trazem mais de uma área do conhecimento. A filosofia é uma só. Vamos mais. Literatura, escritores, poetas, educação, educadores, ciência, cientistas, medicina, médicos, referência a estudos e pesquisas, né? Desde que sejam verídicos, tá? E reconhecidos. Não adianta tu inventar uma pesquisa que não existe porque o corretor não é besta. Né? Se ele vira alguma coisa muito absurda, provavelmente ele vai, né, claro, pesquisar e até vai invalidar sem nem precisar realizar pesquisas, tá? Bom, figuras, personagens, olha aqui o que eu falei da Disney, né? Você pode usar personagens no seu texto, personagens de desenhos, de filmes, enfim, né? Coisas que você talvez nem imaginasse ser possível, né? Serem possíveis, mas quando vocês vão para a prática, usando aquilo que eu falei, a criatividade, né, tudo direitinho, você consegue fazer esse repertório legitimado funcionar, tá? Enfim, meios de comunicação, né, gente? Como redes sociais, a mídia, jornais, o Globo, Diário de Pernambuco, Revista Veja, tudo que for conhecido e reconhecido faz parte de um repertório legitimado, tá certo? Vamos mais além. Eu coloquei aqui uma informação, na minha opinião, muito importante, né? Porque quando a gente tem acesso aos textos de apoio, é muito comum que eles tragam repertórios, dados, né? A fonte dos dados, enfim. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso, tá? Se o seu repertório se utilizar de informações, fatos, situações e experiências vividas sem respaldo nas áreas do conhecimento, é aquele senso comum sem respaldo,
científicas ou culturais, ou, presta muita atenção agora, se você se utilizar apenas de repertório oferecido pelos textos motivadores, ou seja, todo o teu repertório foi pautado no filósofo que está no texto 1 de apoio, ou no dado estatístico que está lá no gráfico, né, do INEP. Se você faz isso, a sua nota não passa de 80 nessa competência, tá? Então fique atento, fique atenta, a gente precisa, certo, trazer um repertório que não fique preso apenas ao texto motivador. Ana, então o meu repertório do texto motivador não conta como doc? Não. Você pode usar, sem problema nenhum. Acabem com aquela ideia de que o texto motivador não pode ser utilizado, ele deve ser utilizado. O que você não pode fazer é copiar trechos, né, literalmente, e querer que toda a sua argumentação se baseie na construção do repertório sociocultural exclusivamente naquilo que o texto de apoio está trazendo. Tá certo? Então fica muito atento nisso aqui. Agora, tem um outro detalhe também, né? Além de a gente pensar no repertório sociocultural legitimado, que é aquele repertório legítimo, que você pode realmente comprovar, que é verídico, que você consegue apontar de onde você está tirando, que pertence a uma área do conhecimento, esse repertório legitimado não funciona sozinho. Ele precisa ser um repertório produtivo. Ana, o que é que isso significa? Vamos lá. Para que o seu repertório sociocultural seja produtivo, primeiramente ele precisa ser legitimado, é claro. Mas, além disso, o seu uso precisa estar vinculado não só ao tema, mas à discussão proposta por você. Em outras palavras, o seu repertório não pode servir de pretexto para você mostrar que tem conteúdo. Você precisa, de forma inteligente, atrelá-lo à sua discussão, a fim de que ele sirva de suporte para as suas ideias. Tá? Ana, mas é muito difícil. Para você é muito fácil, porque você já trabalha com isso. Gente, eu também sou produto de uma construção. Geralmente, quando vocês falam para mim, Ana, produz uma introdução sobre tal tema, que eu faço a introdução, já toda montada, toda direcionada, com as minhas 2 ideias força, vocês pensam que, porque Ana, né? Ana é um absurdo. Não, Ana treina. Para eu estar ensinando isso aqui para vocês, eu estudo, eu olho já das suas notas 1000, eu leio o manual do candidato, né? Eu tenho acesso a esses documentos que vocês também têm. E eu olho o que é que está fazendo, o que é que está sendo feito, o que é que está funcionando e trago para vocês, né? Assim como trago para mim também, porque quando eu faço o Enem, né, esse ano eu vou fazer novamente, eu preciso me ligar naquilo que é exigido dentro de cada competência, tá? Aí presta atenção, Ana, usei no meu texto um filósofo, tá? Usei Bauman, Modernidade Líquida, que é uma proposta, né, que encaixa para praticamente todos os temas que a gente tem atualmente. Depois a gente vai ver isso aí. E usei, Ana, A Pedra no Caminho de Drummond. Tudo que é pedra no caminho lembra o quê? Problema, né? Problema lembra dificuldade. Dificuldade lembra empecilho. O Brasil é cheio de pedra. Tem pedra na educação, tem pedra na saúde pública, tem pedra na economia, tem pedra na segurança social, tem pedra em tudo. Então, são 2 elementos que você pode usar sempre que você quiser. Só que tem um detalhe, não é pegar isso e jogar no texto. Você precisa, de maneira inteligente, articular esse seu repertório que é legitimado, a sua produção, a sua tese, a sua opinião. Vamos ver como é que funciona. Caso isso não ocorra, tá? Isso que eu tô falando, o repertório vai ser improdutivo e a sua nota não passa de 120. Poxa, Ana, usei filósofo, usei Bauman, usei Drummond e minha nota foi 120. Porque você não fez uma construção produtiva. Eu vou mostrar isso para vocês, como sempre mostro, na prática, tá? Vamos pensar no tema de 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Acompanhem comigo essa introdução. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. As pedras retratadas por Drummond podem ser relacionadas aos empecilhos que várias pessoas encontram para alcançar seus objetivos. Aí vejam o que esse candidato faz. A democratização do acesso ao cinema no Brasil passa por muitas dificuldades, seja pela postura do Estado em relação à cultura, seja pela negligência de parte das empresas que trabalham com a 7ª arte. Gente, eu não vou mentir para vocês, fui eu que fiz, tá? Essa introdução, e eu a fiz desse jeito de propósito.
Eu peguei aquela tese da redação do candidato de Fortaleza, né? A negligência das empresas, a postura do Estado, que também é negligente, e eu trouxe, contextualizando, em vez do filme, né, que o candidato trouxe, eu trouxe aqui A Pedra no Caminho de Drummond. Agora me digam, por favor, olha para mim. Eu fiz isso de maneira funcional, porque eu coloco no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. O poeta Drummond traz as pedras, os empecilhos que as pessoas encontram para alcançar seus objetivos. Ponto. A democratização do acesso ao cinema no Brasil passa por muitas dificuldades. Sério. É um repertório legitimado? Eu não posso dizer que não seja. Eu tirei do campo artístico literário. É um repertório legitimado, sim, tá? Mas é um repertório não produtivo. Porque não há um vínculo forte entre o repertório apresentado no começo da introdução e a discussão do texto, embora esse repertório seja pertinente e legitimado do campo aí artístico literário. Ana, eu não achei não, pois deixa eu mostrar um negócio agora, tá? Eu peguei essa mesma ideia, certo? A mesma tese do candidato de Fortaleza, peguei o mesmo poema e fiz uma introdução, na minha opinião, bem melhor, né, do que a anterior, mas depois vocês me deem aí as opiniões de vocês, tá? Vamos lá. O poeta modernista Drummond, em seu poema No Meio do Caminho, metaforiza a imagem da pedra no caminho, relacionando-a a problemas, empecilhos pelos quais se passa para atingir objetivos. Saindo da literatura, podem se apresentar inúmeras pedras que fazem parte do cotidiano da sociedade, principalmente em relação ao acesso à cultura. O cinema, elemento-chave para a difusão cultural em todo o mundo, não se encontra acessível a todos, uma vez que o seu acesso não é democratizado. Entre as pedras que dificultam a democratização do acesso ao cinema no Brasil, duas são muito fortes: a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Eu acho, depois de ler essa introdução, até que eu gostei, viu? Ficou boa. Depois de ler, tem umas coisinhas assim que eu alteraria, né? Mas normal. Bom, essa introdução é uma introdução característica de redação nota 1000. A Ana tá se achando. Tô não. Eu tô copiando o que todo mundo que tira 1000 faz. Eu contextualizo na minha introdução, mas eu não jogo a contextualização e parto para o tema como se nada. Eu pego essa contextualização e relaciono a minha proposta temática. Vejam, se o acesso ao cinema virou tema de Enem em relação à democratização, significa que é um problema que ainda não teve solução, não. Então existe uma pedra, né? O empecilho, ou vários empecilhos, enfim, para que isso realmente consiga ser resolvido. E aí eu trouxe a metáfora da pedra no caminho, saí da literatura e vim para a realidade, né? A gente precisa fazer essa ponte, tá? E trouxe um repertório legitimado e, nesse caso, houve um uso produtivo, né? Há um vínculo forte entre o repertório apresentado e a discussão do texto. Portanto, há um uso produtivo do repertório, além de ele ser legitimado e pertinente, certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês. É claro, né, que a gente não tem ainda, Ana, mas tu tem muito repertório, porque tu já tem, não importa a idade, mas tu já é um pouco mais vivida, né, aquela coisa toda. Então, é muito mais fácil para você produzir, claro, quanto mais anos de idade, né, a gente tem mais vivências. Só que vocês podem correr atrás das vivências que são reais agora no momento de vida de vocês. Todo mundo aqui fala em Netflix. Então, vocês assistem a séries, vocês assistem a documentários. Agora, vamos também assistir aquilo que talvez não seja tão bom pra gente, né? Que a gente não curta tanto. Porque às vezes é do suco ruim, né? Que vem a saúde. Não é verdade? Então, você vai parar um pouco de ficar ligado só naquilo que você gosta e você vai ampliar o seu repertório com elementos que talvez sejam realmente mais cansativos, mas que vão trazer um repertório legitimado para você usar de modo produtivo, tá? Então, Ana, eu quero saber agora, tô cansado já, quero ir para a próxima, quero saber o que é que eu tenho que fazer para que o meu texto atinja os 200 pontos na competência 2. Você precisa fazer uma abordagem completa do tema. Para isso, fique atento, atenta
as palavras-chave do tema, aponte todas elas em sua introdução e retome ao longo do texto. Porque o tema tem que ser mantido em foco, amor. Não vai tu jogar o tema na introdução e esquecer o tema depois, não. Você tem que fazer aí uma continuidade. Só isso, Ana? Não, só isso não. Vamos lá. Além disso, você precisa organizar seu texto em 3 partes. Introdução, argumentação e conclusão. Lembrando, essa argumentação, vamos para o padrão ideal. Todo mundo quer tirar 1000, quer tirar 10 no SCCA 3 para subir a nota, né? Para virar outdoor, vê que massa. E eu também, né? Então, por favor, façam o que eu estou dizendo para fazer. Vejam aqui. Dividam a argumentação de vocês em 2 desenvolvimentos, tá certo? É o que as redações nota 10 e nota 1000 fazem em sua grande maioria, tá? Eu vou arriscar, eu vou falar que todas, tá? Porque aí vocês fazem, certo? É o que funciona, é o que dá certo, tá bom? E o último elemento, você precisa utilizar um repertório sociocultural legitimado e pertinente, além de seu uso ter que ser produtivo. Então, como eu falei, não é jogar a citação, não é jogar Sísifo, não é jogar Drummond, não é jogar o filme que você viu, é você fazer essa jogada inteligente de maneira produtiva, tá certo? E é isso, espero que tenha sido massa para vocês, tá? Até a próxima aula, produzam os textos que estão já disponíveis para vocês, são 2 propostas temáticas, eu estou ansiosa aguardando essas produções para nossa monitoria online da quinta e da sexta, tá certo? Então é isso, até mais.